Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Eu espero nessa noite conseguir falar com os irmãos sobre um tema que é cheio de paradoxos. Quero falar sobre um milagre com vocês. João capítulo 5, versos de 1 ao versículo de número 15. Quem achou, diga amém. Amém. O texto sagrado diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. E mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, então não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Amém. Oremos. Pai de bondade, Deus de amor, obrigado por tua palavra. Obrigado por tua palavra que lemos aqui nesta noite, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor, por favor, use a minha vida com graça e misericórdia, porque eu entendo, Deus, que a tua palavra pode mudar a vida de homens e mulheres quando ela atinge o coração e o íntimo do ser de qualquer pessoa. A tua palavra pode mudar o ser humano. E eu te peço nessa noite que a tua palavra nos melhore, Senhor. Que a tua palavra nos edifique. Que a tua palavra nos restaure. Que a tua palavra venha nos
nos equilibrar, Senhor, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, diante das nossas fraquezas, diante dos nossos medos. Deus eterno, trabalha em nós, Pai. Que a tua palavra venha realizar uma grande obra em nós nesta noite. E todo aquele que entrou aqui, Pai, por favor, permita, Senhor, que essa pessoa seja iluminada por tua palavra. E ela receba, Senhor, esperança, vida e transformação no nome de Jesus. Esta é a minha oração. Este é o meu pedido. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus no início do seu ministério, por diversas vezes ele tenta se distanciar de certas situações que provocaria, que levaria a um confronto direto com os religiosos daquela época, principalmente no início do seu ministério, no início do seu trabalho, no início da sua caminhada. Mas ele sabia que este confronto seria inevitável. No capítulo 4, entendendo o contexto deste capítulo que nós lemos, o versículo 1 ao versículo 3 vai dizer que quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então ele procurava fugir dos embates, fugir dos confrontos diretos com os grupos religiosos, porque ele bem sabia que esses confrontos não poderia ajudar em absolutamente nada naquele momento. Jesus sabia que o confronto no início do seu trabalho, no início do seu ministério, só traria problema para que ele pudesse estabelecer as bases apostólicas, as bases dos discípulos que estariam seguindo a partir daquele momento. Então ele tenta fugir desses confrontos. E outra razão de Jesus buscar o afastamento e distanciamento dos religiosos é porque ele entendia que a sua voz não seria ouvida, compreendida, acatada. Jesus sabia que por mais que ele dissesse alguma coisa, por mais que ele externasse, apresentasse a realidade do reino dos céus e que ele era a resposta daquilo que a religião e os judeus esperavam, pregavam, diziam que um dia iria acontecer, por mais que ele soubesse que ele era a resposta, ele tinha que se distanciar desses religiosos, porque ele não era ouvido por aqueles homens. O capítulo 4, versículo 43 e o versículo 44 vai dizer assim: que passado 2 dias, partiu dali então para Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Ele sabia que as suas palavras seriam esquecidas, desconsideradas, porque ele era mais um Messias se apresentando naquela época. Então o texto vai nos dizer, no capítulo 5, que Jesus chega próximo de um tanque, e lemos no versículo 3 assim: neste tanque jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse.
ambiente que Jesus está chegando, se introduzindo, é um ambiente de expectativa, é um ambiente de esperança, é um ambiente de ansiedade, é um ambiente em que homens enfermos se instalavam em um tanque, esperando o envolvimento das águas, e que alguém ali descesse no momento certo para ser curado. Eu preciso dizer que a Bíblia não nega a possibilidade de ocorrer curas nesse tanque. Porém, a Bíblia não testemunha curas que ocorreram nesse tanque. Nem a Bíblia e nem a história traz informações de homens que foram curados com a movimentação das águas deste tanque. Mas, para alguns, as águas do tanque de Betesda representava a religião ou a lei, que segundo Paulo era uma lei insuficiente, mandamentos insuficientes, como eu peguei aqui na quinta-feira, para salvar o ser humano. A lei apenas apontava para uma direção, e para alguns esse tanque representava um apontamento para a direção de um milagre, um apontamento para a direção de uma possível mudança de estado físico e emocional e social também, porém nunca testemunhada por ninguém. Assim eram essas águas, porque, se não há registro, elas eram como a própria lei, insuficientes para realizar cura em todos, apontando apenas uma direção. E esse homem enfermo, entre todos os que estavam ali, este paralítico, possivelmente, que sofria 38 anos, me parece que os olhos de Jesus vão se voltar para ele, em meio a uma multidão de sofrimento, em meio a uma multidão de angústia. Os olhos de Jesus vão se voltar para um homem, que não sabemos se sofria mais ou se sofria menos do que os outros que ali estavam. Mas o fato é que Jesus está olhando para um homem que ele julgou ali naquele momento ser especial, um homem que ele viu naquele momento ser necessário se aproximar dele. E a partir então deste momento, na narrativa do capítulo 5, uma atmosfera de milagre se apresenta, porém uma atmosfera que vai ferir uma lógica, vai fugir a lógica do homem que estava esperando a cura naquele dia. Quando eu digo que foge a lógica, é porque alguém poderia dizer: por que ele? Por que esta pessoa? Por que este indivíduo? Por que não todos? Jesus é o Filho de Deus, Jesus tem todo o poder. Por que não todos, César? Por que só um? Nós estamos aqui hoje, uma média de uns 150 pessoas. Por que um entre os 150? Por que Deus não escolheu realizar um milagre em todos aqui? Porque todos nós, Neilton, queremos e esperamos alguma coisa. Quantos de vocês não entraram aqui com uma expectativa em alguma área? Ou de repente você se lembrou, ou está na sua mente alguém que está sofrendo, que é ligado à tua família, ao teu sangue? Todos nós temos uma expectativa. Era um
de constante angústia e sofrimento. E a lógica era que o Filho de Deus viesse atender a todos. Ele não veio para os enfermos, ele não veio para os doentes, ele não veio para os necessitados. Então, Adenilson, meu professor, por que é que não foi todos? Por que ele não olha para todos e diz: olha, oh, vocês todos, bem-aventurado o dia que vocês vieram, bendito seja este dia que vocês vieram ao tanque, porque eu vou curar a todos. Ele escolheu um. Ele escolheu uma pessoa. E geralmente, essas perguntas que nós fazemos diante dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos. Por que não eu, Deus? Por que isso não escolheu a mim agora? Não é minha vez. Não chegou a minha hora. Não chegou o meu momento. Não chegou o meu dia. Não chegou. Não deu já o meu sofrimento. E parece, Deus, que o ciclo de angústia que eu vivo, ele já está chegando no limite. E o Senhor precisa fazer algo na minha vida. E essa crise e questionamentos, ela aumenta na medida que a gente vai olhando para o lado e vai vendo as coisas acontecendo na vida do nosso próximo, e a gente olha para o nosso lado e nós somos o termômetro, e a gente vai dizendo: Deus, por que não acontece na minha, mas acontece na vida do meu irmão que está do lado? Eu já me peguei fazendo perguntas e dizendo: Deus, e parece que tem gente que vai no culto e o Senhor resolve falar só para aquela pessoa. É todo culto. É uma palavra direcionada para aquela pessoa. É todo momento. Ela anda na rua e vê uma placa, e aquela placa se transforma numa mensagem de Deus para ela. Ela está parada no trânsito e de repente a frase do caminhão fala com ela. Ela abre uma revista e de repente uma matéria transmite esperança para ela. Porque às vezes comigo não, Senhor? Porque às vezes essa situação não ocorre comigo, Senhor? Esta é a tua indagação frequentemente. Estes são os teus questionamentos. Estas são as tuas dúvidas diante da sua fragilidade e dos teus problemas. Não tem ninguém aqui que não sinta exatamente isso. Ah, Deus, faz logo, Senhor. Deus, por favor, apressa-te em agir, apressa-te em trabalhar, Senhor. A minha vez tem que chegarmos. Essas perguntas nós fazemos porque a nossa lógica, ela entende que eu também tenho direito. A minha lógica entende que a minha vez também tem que chegar. Se nós estamos pensando em Deus agindo e trabalhando em mim, Sila, e aí vai, é uma vez de cada. É uma vez de cada. Entendemos assim. Essa é a nossa lógica, não é assim? Essa é a nossa lógica. Mas me parece que esse episódio foge à lógica. E aí veja o versículo 6 do capítulo 5 que nós lemos. Veja como isso foge à lógica. Inclusive a lógica do inferno desse capítulo aqui. Porque vai dizer o texto assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo,
Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha o tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro desce antes de mim. A lógica deste enfermo era olhar para o tanque e perceber alguém o ajudando, agarrado a ele, e no momento que as águas viessem se mexer, se lançasse com ele naquele tanque. Essa é a lógica. A lógica deste homem era: cura só é possível mediante alguém me levar para dentro do tanque. E aí Jesus vai perguntar para ele: quer ser curado? Não tem ninguém. Está todo mundo preocupado com a sua própria doença. Está todo mundo preocupado com a sua angústia. Está todo mundo preocupado, concentrado na sua dor. Então isso segue a minha lógica. Mais ou menos é o que o enfermo está dizendo para Jesus. E outra questão: além de seguir a lógica desse enfermo, aquela situação saía do seu controle. Porque ele entendia que descer no tanque é ilógico, e alguém carregando significaria controle. Controle sobre a situação. Alguém me carrega. Ora, se alguém me carrega, esse alguém vai me levar para as águas. E gente, mais ou menos é assim que acontece nas nossas vidas. A gente faz um monte de pergunta, porque fere a nossa lógica. A gente faz um monte de pergunta quando perdemos o controle da vida. A gente faz um monte de interrogação. A gente levanta um monte de porquês. E o fato é que nem tudo nesta vida é lógico, e não temos controle sobre quase nada nessa vida. Essa é a grande verdade. Não temos controle sobre quase nada nessa vida. Quem pode me garantir alguma coisa? Quem pode me garantir alguma coisa sobre o amanhã? Quem pode me garantir alguma coisa sobre a existência? Quem pode me garantir alguma coisa a respeito das decisões que você tomou, se está certo ou se está errado? Quem pode garantir? Quem pode garantir, Anderson? Quem pode garantir? Gente, esse homem está vendo Jesus perguntar para ele: quer ser curado? Jesus está dizendo para Jesus: não é lógico, Jesus, que você está falando para mim, e eu não tenho controle sobre essa situação. Então a expectativa dele ser curado, para ele, era quase que zero. E assim acontece conosco. Nós temos expectativas em relação a algumas coisas da nossa vida, quase que zero. Porque não é lógico. Porque não temos controle. Eu sei que tem um monte de gente aqui que só dá um passo se tivesse certeza de onde está pisando. Eu conheço um monte de gente aqui, eu sei que é exatamente assim. Tem alguns malucos aqui, mas a grande maioria que eu conheço aqui na igreja só dá um passo se tiver certeza. Amém, igreja? Só dá um passo se tiver certeza, né, César? Eu sei onde eu estou pisando. Mas como lidar com essa situação? Que nem tudo é lógico, que nem tudo é seguro, que nem tudo está sob o nosso controle, Fátima. Como? Como? A gente tem dificuldade para
para aceitar certas situações. Como, por exemplo, alguém que muda a sua vida completamente, e em virtude de uma situação, tudo desmorona. Como, por exemplo, mudança de estado. A pessoa está aqui em Ribeirão Pires, City, nesse clima agradável, e de repente ela resolve ir para outro estado. E aqui ela tem tudo sob controle. E aí acontece que ela vai para outro estado com a expectativa de que tudo vai dar certo, porque a promessa é que tudo vai dar certo. E de repente a vida dessa pessoa desmorona, porque tudo começa a dar errado. E aí ela vai se perguntar e dizer: puxa vida, Deus, o Senhor me tirou de Ribeirão Pires e me levou para outro estado, porque aí é Deus que levou, me levou para outro estado, e agora está tudo dando errado, Senhor. Foge a minha lógica, Deus. Foge ao meu controle, Deus. Como é que o Senhor vai me explicar isso agora, Senhor? Ou, por exemplo, um outro exemplo, o indivíduo vai fazer um exame. Sente uma pontadinha aqui. E de repente, diante de todos os exames, chega a notícia: você tem poucos anos ou meses de vida. Isso não é tudo. A pessoa se desequilibra. Não é lógico. Você perdeu o controle. Era mais ou menos isso que Jesus estava falando para esse homem, e ele estava interpretando que as palavras de Jesus não eram lógicas, porque ele não conseguia ter controle sobre a situação, e a lógica era mergulhar naquele tanque. A lógica era fazer o que a tradição dizia que podia ser feito. O fato é que a gente não consegue responder isso. Mas eu posso dizer aqui nessa noite que Deus tem seus meios de trabalhar. Deus tem suas formas de agir. Deus tem o seu jeitinho de fazer as coisas na nossa vida. Deus tem os seus meios. Deus tem o seu sistema. Deus tem a sua lógica. E Ele estabelece o controle dele, que fere tudo aquilo que a gente pensa às vezes. E diante desse fato, eu quero dizer para vocês nessa noite o seguinte: entenda isso, por favor. Deus não está insensível, Deus não é insensível ao seu sofrimento. Ele se importa com você. Ele se importa com você. Isaías 49, verso 15, o profeta diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus está falando contigo nessa noite. Pode ser que tudo isso, tudo que você está vivendo, te faça entender e sentir essa falta de controle e falta de lógica. Mas Deus está te dizendo: Ele se importa com você, e Ele não se esqueceu de você. Diz isso para a pessoa que está do seu lado: Deus não se esqueceu de você. Vai. Então, Deus não se esqueceu. Juliana, Deus não se esqueceu de você.
Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Agora, diante dessa resposta, Jesus vai olhar para esse homem, no versículo 8 e 9, e vai dizer a ele o seguinte, veja comigo. Depois de todo esse discurso que eu estou aqui interpretando, o texto vai dizer assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele era o dia de sábado. Para aumentar a complexidade do milagre aqui, que fere a lógica, que sai do controle do homem, e que fere um dos 39 princípios ou leis que se não podia fazer no sábado. Entre eles era carregar um peso talvez superior à própria pessoa. O homem foi curado. Jesus manifestou o seu poder. Deus estava sendo glorificado nesse momento. E diante disso, eu quero dizer que milagres, o milagre é uma realidade que foge à nossa lógica. O milagre é uma realidade sempre que foge à nossa lógica. Por que a gente não explica isso? Eu gostaria de entender e desenvolver aqui uma teologia que explicasse como alcançar o milagre. E de repente você alcançasse o milagre. Imagine isso, hein? Se eu soubesse a receita, se eu soubesse o truque, imagine se eu tivesse, cara, nas minhas mãos a receita mágica, o ingrediente secreto para te fazer viver o milagre, Andréia. Eu não ia dar de graça, não. Não daria. Se eu tivesse que ler, eu não daria de graça, mas não mesmo. Não mesmo. Fato é que não tem receita mágica. Fato é que não tem explicação lógica. Eles acontecem pronto, acabou. Eles ocorrem em momentos que a gente não faz ideia como ocorreu. Se torna uma realidade, frustrando toda a nossa lógica e rompendo com todo o nosso controle, ou a falta dele. O fato é que o milagre é uma realidade. O milagre é uma realidade. Então, diante disso, eu quero pensar com os irmãos e extrair algumas lições nesse texto. Primeiro, o milagre é uma ação de Deus, é uma realidade e não é uma utopia, não é uma fantasia, não é uma criação humana, não é algo que faz parte da mente de um homem brilhante, de alguém que fantasiou. O milagre é uma realidade. Mas parece que às vezes nós somos céticos quanto a isso. No fundo, quando demora para acontecer nas nossas vidas, nós somos céticos. Pastor, você falou que não sabe o que fazer, mas dá uma dicasinha, vai. Tenta me colocar na direção. Como eu posso viver isso? Eu só sei de uma coisa:
Todos os homens ou mulheres que receberam um dia um milagre tiveram o coração completamente rendidos ao Deus do milagre. Glória a Deus. Tiveram o coração completamente rendidos ao Deus do milagre. Eu me lembro daquele episódio do livro de Reis, em que um homem poderoso chamado Naamã sofria de lepra, e ele, como um camarada cheio de poder, general, comandante de um exército, ele é leproso, adorava os deuses da Assíria, e a Bíblia vai dizer que uma menina informa o seu senhor de que existia um profeta que sabia uma forma de que para que ele pudesse ser curado. E aí o texto bíblico vai dizer que Naamã chega na casa de Eliseu. Eliseu não recebe, só dá ordem, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Ele entra em crise, porque o Jordão é um rio sujo. Não seriam os rios de Damasco mais limpos do que o Rio Jordão? Não haveriam rios melhores para que eu pudesse me lavar? Por que o Jordão? E aí a Bíblia diz que esse homem, quando ele se rende àquela notícia, àquela situação, ele se rende ao Deus que estava orientando o profeta, ele mergulha 7 vezes e nas 7 é curado. Pastor, então quer dizer que o segredo é 7? O segredo é 7, pastor! Ah, pastor! Então é vir 7 dias no culto, é ajoelhar e levantar 7 vezes, é levantar a mão 7 vezes. Obrigado, pastor! Eu vou sair daqui agora e vou fazer 7 dias de jejum e vou ser curado. Não, tem um outro segredo também. Um texto de Jeremias, dos profetas maiores, Ezequiel e Jeremias, diz que um homem estava enfermo e de repente o profeta foi lá e ungiu uma porção de figo e passou o figo no corpo, e o figo curou aquele homem. Mais um segredo, pastor. Então o figo ungido cura? Não sei. Tem outros modelos de milagres em que de repente o profeta mesmo, Eliseu, agora eu me confundi, não sei se é Eliseu ou Elias, vê uma criança morta, acho que é isso, vê uma criança morta, e de repente, com aquela criança morta, ele manda o seu servo orar e nada acontece. Aí ele vai lá e deita em cima da criança, boca com boca, testa com testa, e a criança melhora. Esse é um milagre, pastor. Se for pensar então, deitar cabeça com cabeça, Jesus, você vai sair curado de tudo e rico ainda. Imagina essa cabeça aqui, ó. Ó do Rogério. Que milagrão. Chega lógica. Alguns homens estavam trabalhando no livro de Reis. Isso. E de repente, um estava com o machado lá, batalhando, trabalhando, e de repente o ferro do machado cai na água, e aí vem Eliseu dizendo assim: aonde caiu? Me mostra, vamos lá, vamos ver onde caiu, vamos tentar resolver o seu problema. Vamos resolver? Vamos. Joga um pedaço de madeira no meio da água, porque o ferro vai flutuar. Tá aí, pastor! É mais fácil só colocar a madeira no bolso, vou sair curado. E o ferro flutua. Que acontece um milagre.
A gente pode falar outros milagres absurdos? Um milagre absurdo que eu peguei aqui, do Daniel na cova de leões famintos, ficaram lesos. Ah, pastor, Daniel recebeu um milagre e foi guardado porque antes ele comeu alface e verdura e fruta. Então, se eu comer alface, verduras, frutas, eu vou receber milagre, pastor. Já sei, pastor. Já sei. Você está se esquecendo daquele homem que Jesus se encontrou com ele no caminho e ele enxergava, e de repente Jesus foi lá e deu uma cusparada no chão, fez lama, passou nos olhos. Esse homem foi até a fonte, lavou os seus olhos e enxergou. O segredo é a saliva, pastor. Sei. Aconteceu. O homem foi curado. Eu estava no culto, Adenilson, na igreja Época da Graça, na Avenida Maria Melo, e de repente o pastor pegou um homem que estava com câncer na boca e ele usava uma placa de ferro, e ele enfiou a mão na boca do homem e arrancou a placa, e não tinha mais buraco naquela boca, e o homem foi curado. O segredo está aí, pastor, é enfiar o dedo onde está o problema e a coisa vai acontecer. Sei. A gente pode pensar em tantos milagres absurdos que fogem da nossa lógica e principalmente do nosso controle, mas o fato é que o milagre não é uma utopia, é uma realidade. Ele pode acontecer na sua vida na forma e no jeito de Deus. Pode acontecer na tua vida, pode acontecer na tua casa, pode acontecer na tua família. E Ele não vai respeitar os teus padrões éticos e morais. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai lá e faz, e assim acabou. Ele faz, Antônio Carlos. É deixa um livramento, é deixa poupar a nossa vida, a permitir que a gente venha viver coisas maravilhosas, ou sair de crises que parece que foi Ele mesmo que abriu, que nos lançou lá. Milagres são reais. Milagres são reais. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então faça somente o que você precisa fazer sempre. Se renda ao Deus Todo-Poderoso que pode fazer o milagre. Renda-se ao Deus Todo-Poderoso que pode fazer o milagre. Renda-se a Ele, porque alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa Ele vai fazer. De algum jeito Ele vai fazer algo na tua vida. Renda o seu coração a Ele. Segunda verdade que eu vejo nesse texto é que Jesus cura esse homem, mas Ele transforma completamente a vida deste homem. Jesus arrancou este homem de um lugar de desesperança e pede que ele carregue a sua cama como se estivesse enrolando a sua história, colocando no ombro e dizendo: agora é uma nova fase da minha vida, agora é uma nova fase da minha vida. Era lógico eu mergulhar nestas águas, eu teria o controle se alguém me ajudasse, mas agora eu sinto que estou curado, e estando curado, deixa enrolar minha história e começar tudo de novo. Deixa enrolar a minha história, colocar minha cama, minha companheira velha de
A ação de Deus tem essa função. Em primeiro lugar, curadora. Em segundo lugar, Ele reabilita o homem. O que eu vejo nesse texto também é que Deus pode sim agir, contrariando ou não a nossa razão, tirando ou não o nosso controle de algumas situações. Assim, esse homem, sem descer as águas, ele foi curado, ele foi restaurado. Eu quero te trazer uma palavra de esperança nessa noite. Eu quero te trazer uma palavra de esperança nessa noite. Coisas maiores e melhores podem sim acontecer na sua vida. Talvez você esteja à beira de um tanque vendo as coisas acontecendo. Talvez você esteja à beira de um tanque vendo as coisas acontecendo. Talvez você esteja vivendo situações na sua vida que você está dizendo: meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas por que eu estou vivendo tudo isso? Eu quero te dar uma palavra de esperança. Acredite que Ele, o Senhor, está te sustentando e te fortalecendo diante desses momentos de adversidades e dificuldades da tua vida. Acredite nisso em nome de Jesus. Ele está te sustentando, Ele está te fortalecendo. Sim, meu irmão. E no final de tudo, aquele homem sai daquele tanque, vai do meio dos religiosos e diz: agora eu conheci quem me curou. O nome dele é Jesus. Eu conheci quem me curou. O nome dele é Jesus. Rompeu com a minha lógica, rompeu com o meu controle. Ele fez aquilo que eu não esperava. Ele me curou. E aqui estou eu para contar e dar o testemunho do milagre da minha vida. Quem pode te curar chama-se Jesus. E Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu quero fazer uma oração contigo nesse momento. Eu quero falar com Deus junto com você. E eu sei que existem pessoas, homens, irmãos e irmãs, que ao final desta reunião podem estar dizendo: pastor, o senhor falou algumas coisas que realmente eu estou vivendo. Você falou algumas coisas que realmente vêm na minha mente, vêm no meu coração. Para mim não tem nada lógico que está acontecendo. Eu quero orar por você, pedindo que Deus renove a sua esperança. Que mesmo aquilo que está, aonde você está vivendo, o que você está vivendo, não seja lógico. Saiba que Deus está trabalhando na tua vida. Saiba disso, não tire a fé disso. Vale a pena ter confiança nisso, Wilson. Vale a pena ter confiança nisso. Vale a pena acreditar nisso. Que embora as dificuldades que venhamos ou que estejamos vivendo sejam tão duras, difíceis para nós, vale a pena acreditar, Bíblia, que Deus trabalha por nós, em nós. Ele não está distante dos nossos sofrimentos. Ele não é insensível às nossas dores, Alain. Ele não é insensível às nossas angústias. Ele está com seus ouvidos inclinados, sim, para o nosso clamor. Ele está com os ouvidos inclinados, sim, para o nosso choro. Ele está com os ouvidos inclinados, sim, para as nossas situações. Ele trabalha assim. Ele trabalha assim. Vale a pena acreditar e depositar a nossa fé e confiança no Senhor, porque Ele trabalha assim. Ele trabalha assim. Eu quero orar com você. Eu quero pedir que Deus restaure a sua esperança. A sua esperança.
perdendo ela. Você que entrou aqui de repente dizendo: Deus, eu não consigo acreditar que será possível. Você que entrou aqui de repente dizendo: Deus, eu preciso, Senhor, de uma resposta, eu preciso enxergar, eu preciso ver, porque está difícil de crer, Deus. Eu quero orar e dizer: Senhor, acreditando que Ele vai encher você de esperança, dizendo: Senhor, restaura o meu irmão, Senhor, restaura o meu irmão, Senhor, restaura o meu irmão. E por que não dizer: se Deus quiser, se Deus quiser, Ele não pode te curar ou fazer um milagre hoje, se Ele quiser. Por que eu não posso dizer isso também? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos por um instante. Se você puder falar com Deus por um instante, fale: Senhor, aqui está o meu coração com as minhas fragilidades e com as minhas dificuldades. Me ajuda, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Restaura a minha esperança. Restaura a minha esperança. Restaura a minha esperança. Rompe com a minha lógica. Restaura a minha esperança. Eu preciso tanto de Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode orar, meu irmão. Você pode falar com Deus. Você pode rasgar a tua alma, o teu coração agora e falar: Deus, eu preciso tanto de Ti, Deus, porque eu não vejo lógica do que está acontecendo. Eu perdi o controle da situação, Deus. Ah, Deus, ah, Deus. De repente você sabe de alguém que está se sentindo assim. Interceda por essa pessoa. Interceda por essa pessoa. Olhe por essa pessoa. Olhe por esse que está perdido. 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 Ah, Senhor. Ah, Senhor.
entregando aqui nessa noite. Quero pedir licença para você. Para você que entrou aqui nessa noite, precisa que a sua esperança seja renovada. Deus falou contigo, a palavra tocou no teu coração, porque você sente exatamente o que esse homem sentiu diante das suas tensões, diante de uma palavra de cura, porque na verdade aquilo não era lógico para ele, mas ele queria um milagre. Ele sabia que aquelas águas poderiam curá-lo, mas ele não entendia que em Jesus estava o milagre. Não era lógico para ele. Talvez você está vendo um monte de coisa que não é lógica na sua vida, um monte de coisa que não tem lógica na sua vida, que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, e você precisa que a sua esperança seja restaurada. Você precisa de ajuda, você precisa de força. Deixa a igreja te ajudar um pouco. Você que se sente assim, no teu lugar, fique em pé para a gente orar por você. Se tem alguém que precisa que a esperança seja restaurada, renovada, fique em pé no teu lugar para a gente orar por você. Fique em pé para a gente orar por você. Quem precisa disso? Quem precisa disso? Ah, Santo Deus, eterno Pai. Você que precisa muito disso, você entrou aqui dizendo: Deus, como eu queria que chegasse a minha vez, como eu queria que chegasse a minha vez, Senhor. Como eu queria que chegasse a minha vez, Senhor. Espírito Santo, deixa-nos ajudar você. Quem ficou em pé, você está vendo essa pessoa em pé, vai lá interceder agora, os amigos, bombeiros, todos, por favor, vai lá, interceda. Sérgio, intercede ali em cima também, por favor, vai orar. Solange, ore, por favor, também. Aqui embaixo, por favor, Tião, Márcio, por favor, Jéssica, todo mundo. Pode orar lá, por favor. Denilson, Wagner, por gentileza. Por gentileza, pode orar. Família, ore, por favor, orar. Pode vir, por favor. Pode interceder, pode orar. Você tem. Sabe que tem pessoa que está precisando de oração e ajuda, pode interceder. Olha, aqui na frente temos pessoas.
preciosa, a ação poderosa, a unção de Deus entre nós. O Cristo do Calvário, que morreu e ressuscitou, está aqui nessa noite, trabalhando, te consolando, restaurando a tua esperança. Restaurando a tua esperança. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado pela vida de cada um que aqui veio, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Nós queremos despedir a todos aqui, Senhor, debaixo da sua paz. Pai, por favor, visita cada um, Pai. Em nome de Jesus. Dá uma semana de vitória, uma semana próspera. A tua vontade seja feita sobre a vida de cada um dos que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo da promessa esteja sobre cada um de vós. Que o Senhor abençoe o teu pão, a tua água de cada dia, a tua casa, assim como toda a sua família. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto santo sobre ti, e sobre ti Ele te dê da muita paz, desde agora e para todo sempre. Quem concorda, diga comigo. Amém.